Olá pessoal, olá meus amigos, bem-vindos a essa videoaula, a videoaula sobre TENS, a estimulação elétrica transcutânea. Para que você possa aproveitar melhor esta videoaula, você que está aí assistindo pelo celular, então coloca no formato de tela cheia, para que você possa enxergar melhor os caracteres, tá? Utilize fones de ouvido para estar ouvindo melhor, para obter uma melhor qualidade de áudio. Tá? Tendo por vezes aqui que eu posso variar o meu tom de voz e você passar despercebido se não estiver com fone de ouvido. E é interessante que você, obviamente, desligue as notificações de redes sociais. Agora é para valer, vamos lá. O que significa o TENS? O TENS é uma sigla, né, em inglês, que em português, como já estava lá no nosso primeiro slide, o slide de apresentação, é estimulação elétrica nervosa transcutânea. Suas características, né? Bem, eu vou colocar essa aqui logo de primeiro porque geralmente cai muito em concurso público, perguntando se a corrente do TENS é alta frequência, média, baixa frequência. Sempre você vai escolher baixa frequência se isso cair no teu concurso, ok? A corrente que o TENS utiliza é baixa frequência. Então vamos lá. Quanto à função, analgesia, tá? Pensou em TENS, pensou em analgesia. Agora de que dor? Aguda ou crônica? Das duas, tanto para aguda quanto para dor crônica, tá? E se a gente for pensar nos mecanismos de analgesia, nós podemos ter a teoria das comportas, a liberação de endorfina e essas duas, né, resultam também na quebra do ciclo dor, espasmo, dor. Que ciclo é esse? É aquele ciclo que, se você está sentindo dor, essa dor gera espasmo, aquele espasmo doloroso, e esse espasmo acaba causando mais dor. E isso vira um ciclo quase que interminável, que pode ser pausado, que pode ser interrompido com a utilização do TENS. Então, pessoal, se a gente falou em teoria das comportas, vamos entender mais ou menos aqui como ela funciona. Nós temos os mecanoreceptores e os nociceptores. Os mecanoreceptores conduzem essa informação mais tátil, mais mecânica, né? E os nociceptores, obviamente, conduzem a informação dolorosa. Essas duas informações chegam lá na medula, ok? Na substância gelatinosa da medula. De lá passa para o tálamo e de lá passam para o cérebro. Acontece que vai haver uma preferência maior se houver estimulação simultânea, ou seja, se você caiu, sofreu uma queda, se arranhou, está lá dolorido, e instintivamente a gente alisa, né, o machucado. Ou seja, nós estamos estimulando os mecanoreceptores enquanto está a informação dolorosa ali também. O que é que vai acontecer? É que a medula ela vai dar uma preferência a essa informação vinda dos mecanoreceptores, tá? Então, vai bloquear boa parte dessa informação vinda dos nossos receptores. Então, existe uma comporta. Ela dá preferência aos mecanoreceptores, bloqueia os nossos receptores. Então, essa informação tátil ela vai chegar mais rápido ao cérebro, enquanto a informação dolorosa ela é bloqueada. E é exatamente isso que o TENS vai fazer. Ele vai estimular esses mecanoreceptores, fibras de grosso calibre, mielinizadas. Portanto, a informação chega mais rápido na medula e, além disso, ela ganha preferência sendo bloqueada a informação dolorosa. Ok? Agora, muita atenção porque a gente vai falar sobre como é que a gente pode modular o TENS para aplicar na dor aguda ou na dor crônica. Vamos lá. Se a gente está falando em dor aguda, a intenção é que a gente coloque o TENS numa alta frequência, ou seja, de 20 a 250 Hz, tá? Associada a uma baixa largura de pulso, de 45 a 80 milissegundos.
Então, o que é que o TENS ele vai fazer aqui? Ele vai ficar no nível sensitivo. Vão ser mini choquinhos bem leves, assim, um pequeno formigamento, tá? Essa vai ser a sensação mais ou menos ali do paciente de acordo com a intensidade, o ajuste da intensidade que você vai colocando e perguntando ali para o paciente se ele está sentindo, se está incomodando, enfim, se estiver incomodando, você diminui, tá? Para que ele fique somente ali no nível sensitivo. E no caso crônico, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ajustar para uma baixa frequência, colocando de 1 a 20 podendo ser ajustado de 1 a 20 Hz, tá? E uma alta largura de pulso, 150 a 250 milissegundos. Então, aqui no caso crônico, a gente já é diferente, já é quase praticamente no nível motor, tá? Então, o paciente ele vai sentir uma contração muscular mais ou menos vigorosa, dependendo do modo também que você está utilizando o TENS. Tá? A gente vai falar sobre os modos mais à frente, mas fica ligado numa coisa. Eu coloquei aqui esses valores, mas é para que vocês tenham uma ideia. Obviamente que isso vai variar um pouco de autor para autor, né? Os autores vão, obviamente, colocar valores um pouquinho diferentes do que estão aqui, outros iguais, mas o importante é que fique nessa faixa, entendeu? Então aqui é para vocês terem essa ideia. Lembrando, mas uma coisa que é universal, quando a gente estiver falando em agudo, ajustar para alta frequência e baixa largura de pulso, para que a gente fique no nível sensitivo. E quando a gente utilizar para casos crônicos, ajustamos para uma baixa frequência e uma alta largura de pulso, para que a gente chegue lá no nível motor. Então, pessoal, uns detalhes a mais aqui sobre a modulação do TENS, e isso é de fundamental importância para você que vai fazer a prova de concurso público, isso cai muito, que é o seguinte: se a gente está ajustando o aparelho para atuar na dor aguda, então ficamos ali só no limiar sensitivo, nós estamos objetivando a ativação ali da teoria das comportas. Já quando atuamos na dor crônica, ali na contração muscular, né? Então teremos a liberação de endorfina, ou seja, de opiáceos endógenos, tá? E agora falaremos sobre os principais tipos de TENS. Temos o TENS convencional, o TENS acupuntura, o TENS breve e intenso e o TENS burst, ok? Todas essas são modalidades do TENS que podemos ajustar no aparelho. Vamos falar primeiro sobre o TENS convencional, que de cara é o mais utilizado na prática clínica e de cara é o que mais cai em concursos públicos. Aliás, eu nunca vi questões sobre os outros tipos de TENS, tá? Não lembro de ter visto agora. Mas passaremos aqui todos esses tipos, por quê? Porque tem você que está estudando aí para o seu curso de fisioterapia, para você que ainda está na graduação. E para você que também vai fazer concurso público, a gente nunca sabe quando as outras modalidades serão cobradas, né? Então, o TENS convencional, quais são suas características principais? Ele é ajustado, o TENS convencional, para atuar numa alta frequência e numa baixa largura de pulso. Veja que esses valores em números que eu coloquei aí estão um pouquinho diferentes do que eu coloquei em slides passados, porque aqui eu já peguei de outra fonte e a outra fonte ela traz, obviamente, às vezes números diferentes, tá? Mas tá na mesma faixa, tá? Tá ali, são valores muito próximos que não quer dizer muita coisa. Agora, a função principal desse TENS convencional é atuar no alívio da dor aguda, inflamatória, pós-operatória, de tecidos moles, musculoesquelético como um todo, tá? Então, pessoal, por que atua na dor aguda? Justamente pela modulação, olha só, alta frequência
e baixa largura de pulso. Então a gente vai ficar ali só no limiar sensitivo, tá? A intensidade recomendada do TENS convencional é que o paciente ele fique sentindo uma sensação de parestesia não dolorosa, tá? E o seu tempo de aplicação é de no mínimo 30 minutos. Então, para você aí que está fazendo o curso de fisioterapia, que está ainda na graduação, obviamente que você vai ter que aprender o TENS, tá? Obviamente que você vai ter que aprender sobre as modalidades, como ajustar, mas é possível que quando você chegar lá nos estágios, lá na frente, é possível que teu professor ele bloqueie um pouco o teu uso do TENS, porque o aluno às vezes ele quer usar muito o TENS, tá? Só que nós temos outros recursos muito bons dentro da fisioterapia para o alívio da dor e que são tão bons ou superiores ao TENS. Porque o TENS, justamente, olha só, no mínimo de 30 minutos, então o paciente vai passar contigo 1 hora e você vai passar metade desse tempo somente com o TENS. E isso não é tão proveitoso em certos momentos. Obviamente que outros não vai ter jeito, a gente vai ter que usar o TENS mesmo. Agora, a gente fala sobre o TENS acupuntura. Quais são suas características principais? Utiliza-se uma baixa frequência e uma alta largura de pulso. Logo, nós podemos imaginar que a função principal desse TENS é atuar no alívio da dor crônica, tá? Então, outras características aqui sobre o TENS acupuntura é que esse resultado analgésico ele aparece mais lentamente, mas ele tem um efeito mais duradouro, ok? O resultado analgésico é devido à liberação de endorfinas que se ligam a esses nossos receptores e diminuem a sua atividade. A intensidade que a gente deseja desse TENS acupuntura é que ele atue na contração muscular confortável, tá? E não dolorosa, obviamente. Se é confortável, é não dolorosa. E o seu tempo de aplicação é de 30 a 45 minutos. Então veja só, 30 a 40 minutos com o paciente só fazendo TENS. Então se a gente tem um outro recurso da fisioterapia que seja tão bom ou superior ao uso do TENS, a gente sempre vai estar optando por esse outro recurso, tá? Isso, obviamente, na prática clínica é o que se deseja na prática clínica atualmente e infelizmente às vezes não é o que a gente percebe por aí, né? Tem muito fisioterapeuta aí que só quer colocar o TENS e mandar o paciente para casa. Vamos lá, né? Pera aí. Agora vamos falar sobre o TENS breve e intenso. O TENS breve e intenso, o resultado analgésico ele é mais rápido, porém ele dura menos, tá? É ideal para aliviar a dor antes de iniciar a cinesioterapia, mobilização articular, tá? Suas características é alta frequência e uma alta largura de pulso, ok? Então, o que a gente objetiva com a utilização do TENS breve e intenso é a redução na liberação da substância P. E essa substância P, ela é um neurotransmissor que é responsável, né, pelo estímulo doloroso, pela condução do estímulo doloroso. E o seu tempo de aplicação é de 15 a 30 minutos. E então agora terminamos com o TENS Burst, ok? O seu resultado analgésico ele é mais lento, porém mais duradouro. É ideal para casos crônicos. Suas características são alta frequência e uma alta largura de pulso. E embora ela apresente essa alta frequência, ela é distribuída em trens de pulso, ou seja, de forma pulsada. Como assim? Todos os outros que a gente falou são contínuos, tá? E o que acontece no TENS Burst é ele ativa, depois ele desativa um pouquinho, depois ele reativa novamente, depois para, depois continua, ok? Então, a sua intensidade deve promover uma contração muscular leve, porém tolerável. E seu tempo de aplicação gira em torno de 40 minutos.
E agora sim, para encerrar o assunto de vez, a gente fala sobre as contraindicações de uso do TENS. Não utilizamos o TENS em pessoas com marca-passo cardíaco, justamente porque o TENS ele pode alterar ali o funcionamento do marca-passo. Não utilizamos na dor não diagnosticada, justamente porque a gente não sabe de onde vem essa dor. Não sabemos o porquê dela. Não utilizamos na mulher gestante durante o primeiro trimestre. Depois, tudo bem. Obviamente que a gente vai ter também um bom senso de, mesmo depois desse primeiro trimestre, a gente utilize o TENS, mas também não coloque perto ali de áreas onde vai comprometer, ocasionar uma contração precoce, né, daquela musculatura do abdômen, enfim. Agora uma questão importante. Não utilizar o TENS perto da região do útero da mulher, mesmo se ela não estiver gestante, ok? Mesmo se a mulher não estiver gestante, não utilizaremos TENS perto da área do útero. É, em casos de paciente com epilepsia, sobre os seios carotídeos, sobre feridas, obviamente, sobre as mucosas. Se o paciente é não colaborativo, a gente não utiliza, justamente porque a gente tem que ajustar na intensidade em que o paciente possa dar uma contrarreferência para nós, né? Se está tranquilo, se tá irritativo demais. Então a gente tem que sempre ter esse feedback. Se a gente não tiver, não utiliza. Em tumores, né? Área tumoral, se o paciente lá tem trombose venosa profunda, alterações sensoriais, né? Justamente porque nessas alterações sensoriais o paciente também, mesmo ele sendo colaborativo, ele não vai ter como indicar para a gente se está desconfortável, se não está, se está machucando, justamente porque aquela área ali que você está aplicando, possa estar aplicando, seja uma área com déficit sensorial. Então, pessoal, eu espero que tenha sido de grande utilidade essa videoaula para vocês. Não esqueçam de assistir a nossa parte 2.